Fala galera, beleza? Hoje nós faremos o exercício 4 da página 208, no livro 1, edição 2020, frente 2, capítulo 3, sobre as leis ponderais. Vamos lá? Então, o exercício 4 diz assim pra gente: ao adicionarmos 4 gramas de cálcio e 10 gramas de cloro, obteremos 11,1 gramas de cloreto de cálcio e um excesso de 2,9 gramas de cloro. Se, no segundo experimento, adicionarmos 1,6 gramas de cálcio e 30 gramas de cloro, quais serão as massas de cloreto de cálcio e de excesso de cloro obtidas? Então, pessoal, olha só. A gente tem aí um exercício que envolve uma reação química. Então, se a gente está fazendo uma reação química, a gente precisa expressar essa reação química através de uma equação química. Então, ele fala que adicionou cálcio com cloro e formou o cloreto de cálcio, certo? Então, olha só, pessoal, a gente precisa ver as proporções em que essas substâncias interagem entre si. Através da equação química, a gente percebe que a gente precisa de 1 mol de cálcio, 1 mol de gás cloro e 1 mol de cloreto de cálcio, né? Então, através das massas molares, a gente acha que as proporções exatas são 40 gramas, 71 gramas e 111 gramas, né? Então, essa é a proporção molar que existe da minha reação química, tá certo? Proporção molar é a proporção de 1 mol que está acontecendo. No primeiro experimento, ele falou que colocou 4 gramas de cálcio. O que aconteceu da proporção molar para o primeiro experimento? Ele dividiu ela por 10, né? E ele falou que colocou 10 gramas de cloro, né? Pessoal, olha só, quando ele colocou esses 10 gramas de cloro, a proporção está errada, porque quando a gente coloca 71 dividido por 10, o certo seria reagir 7,1 gramas, né? O certo seria ele colocar 7,1 gramas, e ele colocou 10. E no próprio enunciado ele fala para a gente ó, que teve um excesso de 2,9 gramas de cloro, certinho, ó, excesso de 2,9 gramas. Por quê? 10 gramas que foi o que ele colocou e reagiu só 7,1. Portanto, 10 menos 7,1, tivemos um excesso aí de 2,9 gramas, tá certo? E aí a gente tem 111 dividido por 10, vai formar para a gente 11,1 gramas, tá certo? Que é certinho o que ele falou aqui para a gente, ó, vai obter 11,1 gramas de cloreto de cálcio, certinho. O nosso maior problema aqui era o cloro, né? Que ele colocou um excesso de cloro, reagiu só 7,1 e teve um excesso de 2,9. Novamente, como eu sei que reagiu só 7,1? Através da proporção molar, a gente soube que a massa de cálcio foi dividida por 10, portanto, a massa de cloro também teria que ser dividida por 10, 7,1. No segundo experimento, pessoal, ele falou que adicionou 1,6 gramas de cálcio, ou seja, do primeiro para o segundo experimento, qual que foi a proporção que ele dividiu aqui? 2,5. 4 dividido por 1,6 dá 2,5, ou seja, ele sofreu uma redução de 2,5, né, pessoal? Então, 4 dividido por 2,5, você chega em 1,6 gramas, que foi o quanto ele ah, adicionou de cálcio. Só que de cloro, ele colocou 30 gramas, né? Então, olha só, se eu tenho 10 gramas de cloro no primeiro experimento, só que apenas 7,1 reagiram, 7,1 dividido por 2,5, pessoal, a gente chega em 2,84 gramas de cloro, né? Então, olha só, professor, não posso pegar os 10 gramas? Não, porque o que reagiu foi 7,1. Então, a proporção é 7,1. 7,1 dividido por 2,5, você vai chegar na massa de cloro que realmente reagiu, 2,84. E qual que foi o excesso? Se ele colocou 30, então 30 menos 2,84, a gente tem 27,16 gramas, tá certo? O X, agora só preciso fazer a lei de Lavoisier. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. 1,6 mais 2,84, a gente chega aí na massa de cloreto de cálcio, 4,44 gramas. Ou, se você preferisse, você poderia fazer 11,1 dividido por 2,5, também chegaria em 4,44, já que é a proporção.
tá certo? Este exercício nós usamos as leis ponderais para descobrir essas proporções e a lei da conservação de massa para descobrir a massa do cloreto de cálcio no segundo experimento. Então, o excesso de gás cloro no segundo experimento foi de 27,16 gramas, porque 30 menos 2,84 que eu encontrei aqui, de 7,1 dividido por 2,5. E a massa de cloreto de cálcio, 4,44, fazendo a lei de Lavoisier ou as proporções de Proust aqui também. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, apareça no plantão. Um abraço.